Pastor Ivanildo, faz favor. Parece um corredor por ali. Tiago, levanta a oração, por favor. Mas a igreja fechou os olhos. Vamos dar as nossas mãos e o pastor fica com ele. Glória a Deus. Feche seus olhos, queridos. Estende sua mão para cá. Deus, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome, Senhor. Sabemos, Senhor, que a janela do céu já foi aberta neste lugar, Senhor. A tua palavra, Senhor, se cumprirá uma vez mais neste lugar, Senhor. Use a vida do teu filho como um canal aqui, Senhor. Que o teu filho, Senhor, tão somente o teu filho, neste lugar, seja usado, Senhor, para louvor, honra e glória do teu santo nome, Senhor. Que o teu nome seja exaltado através do teu filho, Senhor. Cubra, Senhor, a vida, Senhor, da família do teu filho, guarda em todo o tempo. Deus, o teu filho é teu, Senhor. Livra de todo mal, de toda a retaliação do inimigo, Senhor. Nós cremos que tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. O fiel, o guarda de Israel, Senhor. Nós depositamos, Senhor, a vida do teu filho diante de ti neste momento. As nossas vidas, nossas famílias, Senhor, diante do teu altar, para que tão somente o teu nome seja glorificado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo teu nome, Senhor. Aleluia. Cumprimento a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Olha, amados, eu ficaria louvando, adorando o Senhor por muito mais tempo. Estava tão gostoso o louvor, estava ou não estava? Estava muito bom. Já pude desfrutar da presença do Senhor nesse lugar. Sabe, muitas vezes quando eu sinto a presença do Senhor, meu coração se quebranta. Eu fico quebrantado. Às vezes me dá vontade de sorrir, outras vezes me dá vontade de chorar. A coisa é meio confusa, mas é sempre muito bom. É sempre muito bom. Na verdade, todas as vezes que venho aqui, eu recebo de Deus. E hoje estou acompanhado da minha esposa, a pastora Rosa está aqui, sentada. Graças a Deus. Essa casa é uma casa de muitos amigos. Muitos amigos. E eu, apesar da grande responsabilidade que é de pregar a palavra e ministrar aquilo que é mais precioso para o Senhor na terra, são pessoas, é a igreja, é a noiva. A responsabilidade é muito grande, irmãos. É a joia, é a única joia que o Senhor tem aqui na terra. A igreja. A responsabilidade é grande. Aleluia. Jesus disse, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. E se tem uma coisa que eu não duvido, é isso. Não consigo fazer nada sem o Senhor.
E eu quero agradecer o convite, mais uma vez, aos pastora Deise, pastor Delci, um casal que a gente aprendeu a amar de verdade. Eu não sei, parece que está dando microfonia. Tá, né? Então, amados, o texto que me foi passado é de Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu fui ler esse texto numa outra tradução, que na linguagem de hoje, NTLH. Diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos. As palavras do Senhor Jesus sempre consistiram e consistem de ensinamentos. Então, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, olha, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então, como em muitos outros lugares, passagens, em muitas outras palavras, as bênçãos do Senhor aqui também são condicionais. Então, para ter uma casa construída sobre a rocha, não é apenas para ter uma casa. Ele aqui dá dois exemplos, duas casas, dois terrenos, dois homens, e os dois construíram a casa. E me parece que as duas casas eram iguaizinhas. A diferença estava na fundação. Uma casa ruiu. Parecia estar tudo bem com ela. Mas quando vieram as tempestades, ou a tempestade, aquela casa ruiu. A outra casa, porém, ela permaneceu de pé. Quando Jesus ele cita esse versículo, ele termina com esta passagem o Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 e vem até o capítulo 7. Amados, e o versículo está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo assim: aquele que ouve e pratica. Ele acaba de fazer um sermão assim, extenso. Ensinamentos. Porque Jesus, ele ensinava pregando, ele pregava ensinando. Ele veio trazer revelações acerca do reino, de como funciona o reino de Deus. Então, ele passou grande parte do tempo ensinando. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus perece porque faltou conhecimento. Falta conhecimento. Eu, às vezes, ouço algumas pessoas, e principalmente nos meios pentecostais, alguns pregadores dizendo: não, se Deus te prometeu, vai acontecer. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo muitas pessoas que receberam muitas promessas, receberam a promessa,
mas não foi concretizada. Mas o problema nunca está em Deus. Deus disse para o povo de Israel lá no Egito: eu vou tirar vocês daqui e vou levá-los para Canaã. E a grande maioria não chegou. Você entende? Então Jesus está falando aqui, olha, para resistir os intempéries da vida cristã, e aqui a gente está atribuindo à família, para resistir, não basta ser crente, não basta frequentar a igreja, não basta dar dízimo, não basta conhecer, não basta. Tem que fazer o quê? Tem que praticar. E eis o cerne da questão. Eis a diferença entre crentes e crentes. Alguns são só crentes, outros são cristãos. Os cristãos seguem os passos de Cristo. Os cristãos, pastora, eles se deixam ser moldados. Geme, geme. Dói, dói. Mas ele precisa construir a sua casa na rocha. Uma vez, eu me lembro, eu estava lá no Espírito Santo, eu era bem jovem ainda. E o meu tio resolveu cavar um poço. Só que ele mora próximo à praia. Ele morava próximo à praia. Gente, que facilidade foi cavar aquele poço. Era areia. Eu e ele, rapidinho, areia. Não precisava nem de cavadeira. Era na pá mesmo, pá e balde. Com, sei lá, 5 metros de profundidade, água. Mas quando a gente foi provar a água, era sal puro. Não prestou. Foi fácil? Uhum. Mas foi perda de tempo. Construir sobre a areia é muito fácil. Ter aparência de que vive é fácil. A gente muda as nossas vestimentas, né? A gente passa a andar com a Bíblia na mão, passa a frequentar a igreja. Agora, viver o cristianismo não é fácil. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Ele disse, tenham bom ânimo. É claro, para construir uma casa sobre a rocha, não é de um dia para o outro. É muito trabalhoso, então tem que ter resiliência. Eu estava ali no momento de louvor, fazendo uma reflexão da minha vida e pensando o quanto é difícil ser um cristão autêntico no seio familiar. O quanto é difícil. Porque é nesse ambiente que nós precisamos produzir o amor dos amores, o amor supremo, que é o ágape. É neste ambiente. Porque eu não sei se vocês sabiam, são as pessoas que mais amamos, que mais nos ferem.
São as pessoas que a gente mais se dedica, que às vezes mais nos decepcionam. E às vezes dá vontade de deixar para lá. Dá vontade de afastar-se. Não quer ouvir, não quer entender, não quer aceitar. Então vai viver a sua vida, eu vou viver a minha. Mas é a oportunidade de produzir. Olha, falar que ama não dói nadinha. Ó, estou falando aqui para vocês, eu amo vocês, ó, não doeu nadinha. Mas colocar esse amor em prática não é fácil. Aleluia. Eu quero usar parte desse contexto de Mateus, capítulo 7, para bater um papo com vocês. É um bate-papo. Porque eu aprendo falando, eu aprendo ouvindo. Porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Depois vem os de vocês. Então, veja bem. No encerramento do Sermão do Monte, Jesus apresenta princípios capazes de fortalecer qualquer família. São princípios espirituais, doutrinários, que têm o poder de fortalecer qualquer família. Eu não preciso conhecer a sua família para dizer que esses princípios é poderoso para fortalecer até a sua família. Esses ensinamentos mostram como construir um lar fundamentado na cumplicidade, no companheirismo e no respeito. Para mim, essas três características são pilares principais no relacionamento familiar: cumplicidade, companheirismo e respeito. Aleluia. Uma família saudável não é aquela que nunca enfrenta problemas. Não. Mas aquela que aprende a enfrentar os problemas sobre fundamentos sólidos. Temos problemas, sim. Mas estamos resolvendo porque estamos fundamentados na palavra. Tem choro? Tem. Tem desânimo? Também tem. Tem vontade de desistir? Mas nada disso nos abate, nada disso nos paralisa, porque temos um fundamento sólido. Uma família saudável evita o julgamento e pratica a graça. Mateus 7:1. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Sabe, criticar por criticar, condenar por condenar, sem propósito algum, apenas para, às vezes, humilhar, menosprezar. Não tem propósito de crescimento. Jesus não está proibindo a correção amorosa. Não é isso. Ele está falando, olha, evitem simplesmente estar continuamente olhando para o outro com um olhar de crítica, de julgamento. Muitos lares adoecem porque seus membros se tornam especialistas em apontar erros. Especialistas em apontar erros. Você é assim. Às vezes a pessoa cometeu um erro
cometeu uma falha pontual. Aí alguém diz, ó, mas você sempre foi assim. Você erra, mas a pessoa não é. Ela tropeçou. Sabe, é preciso uma linguagem assertiva. E sabe, essas críticas têm um resultado tão ruim nos ouvidos e no coração de quem ouve. Porque às vezes a pessoa está se esforçando, a pessoa está tentando fazer o que é certo, e na maioria das vezes ela consegue. Mas ninguém é perfeito o tempo todo, esse é o problema. E quando acontece uma falha, vem o julgamento e diz: você é assim. Poxa vida, eu não sou assim. Ou, quem sabe, eu estou assim, mas eu não sou assim. Aleluia. Exemplos comuns. Maridos que só enxergam os defeitos da esposa. Aqui não tem ninguém assim, tenho certeza. Eu coloquei aqui, não sei nem porquê, mas eu conheço muitos maridos aqui e eles não são assim. Os que eu conheço não são. Amém, gente? Esse amém está tão fraquinho, mas tudo bem. A esposa que constantemente critica o esposo. Eu acho que aqui também não tem gente assim, não. Pais que apenas repreendem os filhos. É só repreensão, 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 repreensão. Filhos que não valorizam os esforços dos pais. Nós estamos falando de família. Alguém aqui já ouviu o filho ou a filha dizer assim: não, mas você tem a obrigação de fazer. Eu não pedi para nascer. Alguém já ouviu isso aqui? Você tem obrigação, você é meu pai, você é minha mãe. Eu não pedi para nascer. Dá vontade de cortar a mesada, dá ou não dá? Valorizar os esforços dos pais, pelo amor de Deus. Quando o julgamento domina a casa, o amor perde espaço. Quanto mais julgamento, menos amor. Quanto mais crítica, menos amor. Uma família saudável aprende a corrigir sem humilhar. É possível corrigir sem humilhar. É possível corrigir sem expor a vergonha. É possível. É possível corrigir abraçando e beijando. É possível. Orientar sem ferir e conversar sem destruir. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando se está irado, com raiva, é bem possível que as palavras que saírem da sua boca sejam palavras ofensivas. É bem possível. É por isso que a Bíblia diz: irai, mas não pequeis. E também nesse mesmo texto diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E não é só palavrões, não só palavras obscenas, não. Crente não fala palavrão, amém, gente? Eita. Não é só palavra, não. São palavras ofensivas. Inclusive, Jesus falou que nós iremos dar conta de toda palavra frívola ou palavra desnecessária que dissemos, que falamos. Olha, isso é sério. Dar conta. Falou, mas não era para ter dito.
Algumas verdades não são para serem ditas. Algumas verdades precisam ser ditas na verdade, todas elas precisam ser ditas com amor. Pessoas que usam a verdade para ofender, para humilhar. Eu sou assim, eu sou verdadeiro, eu falo na lata. Antes de apontar o erro de alguém da sua família, pergunte: estou tentando ajudar ou apenas descarregar minha irritação, minha raiva? Pergunte para você mesmo: o que eu estou prestes a falar é para contribuir, é para edificar, é para ajudar, ou é simplesmente para desabafar, para jogar fora essa ira? Eu, de vez em quando, oriento algumas pessoas a comprar aquele saco de boxe, de treinar boxe. Eu falo, compra um saco de boxe, treinar soco. Quando você estiver com raiva, vai para lá e soca aquele saco até a sua mão machucar. Deixa a tua raiva ali. E depois vai e conversa, tenta resolver. Aleluia. Uma família saudável desenvolve uma vida de oração. Jesus falou sobre isso. Mateus 7, 7 e 8. Nós estamos falando em construir a casa. E esta casa não são 4 paredes. É a família. Construir uma família na rocha. Construir uma casa é fácil. Outra coisa, já deve ter sido dito aqui nesses dias. Família não é apenas um monte de pessoas dentro de uma mesma casa. Família também não é pessoas que têm o mesmo sangue. Também não. Não é, não. Eu estava estudando sobre isso. Eu venho pregando aí em algumas igrejas. Mês da família, graças a Deus, a Imon investe muito em família, né? Então, me convidaram, eu fui pregando, e eu estava lendo. Olha, a questão da Noemi. A Noemi, o marido resolveu sair de Israel e morar na terra de Moabe, se não me falha a memória. Lá foi ela, o marido e mais 2 filhos. Olha, uma família completinha, né? Ele tomou a decisão, e naquele tempo patriarcal, quem tomava a decisão, e às vezes até sem consultar a mulher, era o marido. Foram, porque Israel estava passando por problemas, igual o Brasil está passando. Uma dificuldade política, tinha fome. Então saíram. Quando chegaram na terra de Moabe, morreu o marido e os 2 filhos. Olha que desgraça! Sabe o que eu aprendo? Existem decisões, atitudes, decisões que não eram para ter sido tomadas. Sabe? Nem todo mundo saiu de Israel e foi para Moabe. Os que permaneceram, sobreviveram. Por que eles tiveram que sair? Aí sobra quem? Noemi. As noras, os filhos morreram. Deixaram de fazer parte. Na nossa visão. Na nossa visão. E tem uma visão aí que diz que não, casou, deixou de fazer parte da família, agora é parente. Eu discordo disso. Eu discordo. Para mim, continua sendo família. Amém, gente? Então ficaram Noemi, Ruth e Orfa. A Orfa voltou. A Ruth
Por mais insistente que a Noemi fosse, vai embora, minha filha, vai embora, não tem esperança para você junto comigo, vai embora, não posso mais fazer nada por você, vai embora. E ela chorou, a Ruth chorou, e a Noemi disse, volta para a tua casa, volta para os teus pais, volta para a tua família, aleluia. E a Ruth disse, não, que só a morte me afaste de ti, porque onde pousares, pousarei eu, o teu Deus será o meu Deus, a tua terra será a minha terra. Para mim isso é família. Não tem o mesmo sangue, mas para mim isto é família. Isto é companheirismo, cumplicidade. O que pegar para você, pega para mim. Se você comer, eu como. Se você passar fome, eu também passo fome. Isso é família. Família composta por duas pessoas. Eu entendo que às vezes em cultos de família, algumas pessoas se sentem tanto quanto constrangidas. Porque às vezes é mãe solo. E aí se fala de pai, se fala de mãe, se fala de filhos, mas é só a mãe e o filho. É só o pai e a filha. Às vezes é uma viúva que mora com um neto. E a pessoa não se vê, não se sente família. Tem companheirismo, tem cumplicidade, tem respeito, então é família. É adotivo, mas é família. Você pode dizer um amém? Aleluia. Oração na família. Peçam, lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Jesus apresenta 3 verbos: pedir, buscar e bater. Ação. Ação. Movimento. Isso fala de perseverança. Pediu, nada aconteceu, bate. Busca. E continua. Na família. Mesmo porque Jesus falou que se 2 de nós concordarmos acerca de alguma coisa, na terra será feito no céu. Bastam 2. Isso fala de perseverança. Famílias fortes não são aquelas que nunca passam por crises. Na verdade, as crises têm o poder de tornar famílias mais fortes. Quando vem a tempestade, a casa não caiu, mas você olha, tem um vazamento ali. A casa está em pé, mas caramba, apareceu um vazamento ali. Eu tenho que reparar. As crises servem para mostrar, aleluia, aonde precisa ser aperfeiçoado, aonde estão as falhas, as rachaduras, os furos, por onde a água da tempestade está vazando. Eu não sabia. Subo no telhado, caramba, tem um furo na telha. Se não chovesse, nunca iria saber que a telha estava furada. Você pode dizer amém? Aleluia. Quando a família ora, o casamento se fortalece, os filhos são protegidos espiritualmente, o diálogo melhora, o coração encontra direção. Muitas famílias conversam pouco entre si e quase nunca conversam com Deus. Transforme sua casa em lugar de oração. Aleluia. Uma família saudável pratica o respeito mútuo. Mateus capítulo 7, versículo 12. Nós estamos falando sobre família edificada na rocha. Amém, gente?
Tudo que vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Amados, este versículo aqui, para mim, é a regra de ouro do Novo Testamento. Eu, quando li a primeira vez essa palavra, eu falei, o segredo está aqui. O segredo está aqui. Porque ninguém quer receber o mal. Ninguém quer ser prejudicado, caluniado. Ninguém quer. Todos nós queremos receber coisas boas. Eu quero, você quer. E olha o que Jesus está dizendo. O que vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Amados, isso na família é fantástico. O que que você quer? O que que você espera que o outro faça? Ah, não, estou esperando receber para poder dar. Não é assim. Jesus falou que a gente precisa semear para depois colher. E não, amados, você não pode exigir de ninguém aquilo que você não dá. Aquilo que você não faz. Você está entendendo? Guarde esta palavra. O que você espera dos outros, o que você deseja que os outros façam, faça você primeiro. Eu gosto tanto quando tem paciência comigo, então usa de paciência com o esposo, com o filho. Com a esposa, usa de paciência. Imagine o impacto desse princípio dentro da casa. Perguntas importantes, olha só. Você gostaria de ser tratado da forma como trata seu cônjuge? Não responda. Não responda. As irmãs aí na TPM. Você gostaria de ser tratado com o mesmo tratamento que você oferece para o seu cônjuge? Você gostaria de ouvir as palavras que fala aos seus filhos nos momentos de ira? Você gostaria de ouvir as mesmas palavras que você diz aos seus filhos quando você está irado? Vou te botar para fora de casa! Você não presta. Você é um burro, não aprende nada. Você gostaria que seus pais falassem com você da forma como você fala com eles? Filhos. Acho que não. O respeito começa quando aprendemos a nos colocar no lugar do outro. Eu vejo uma sociedade que tem assim um conhecimento fantástico. Não falta conhecimento. Na igreja, amados, não falta pregação, a ministração da palavra, não falta. Nunca se pregou tanto, nunca se ensinou tanto. Mas por que é que existe tanta deficiência nas famílias, nas igrejas? Porque a igreja é constituída por famílias. Ensina-se de manhã, ensina-se à noite, ensina-se durante a semana, tem ensinamento na internet, tem ensinamento nas famílias, nos cultos familiares. E por que é que a situação não muda? Porque as duas casas, os dois homens que construíram as duas casas, todos dois tinham conhecimento. Não era questão de ignorância. A casa não caiu por ignorância, por desconhecer. Eles conheciam, os dois conheciam. O problema é que um não estava disposto a fazer aquilo que era correto.
E eu vejo pessoas culpando a Deus. Por que eu sou crente há tanto tempo e a minha vida não muda? Porque eu sou crente há tanto tempo, eu frequento a igreja há tanto tempo e a minha família continua a mesma. Será que você mudou? Aleluia. O respeito começa quando aprendemos a nos colocar no lugar do outro. E o respeito se manifesta em palavras gentis, escuta atenta. Sabe, escutar não é apenas ouvir, é acolher também. Educação. E educação, não estou falando de matemática, português. Estou falando de cordialidade. Consideração, empatia. Onde existe respeito, existe ambiente para o amor florescer. Respeito. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque essa mulher é sua esposa que você pode tratá-la de qualquer forma. Sabe? É uma pessoa. Tem sentimentos. Não, é minha mãe. É minha mãe, ela não liga não. Liga sim! Ela liga sim. Quando você passa semanas e às vezes meses sem mandar uma mensagem para ela, é claro que ela liga. É claro que ela sente falta. É claro que ela se entristece. Mas eu sou casado, agora a minha família é outra. Pelo amor de Deus. Quando dá ruim no casamento, procura quem? Procura a mãe. Procura quem? Procura o pai. E sempre encontra a porta aberta, não é? Às vezes, por pior que o filho tenha sido, a porta sempre está aberta para ele. Lembra do filho pródigo? Não valia nada. Não valia nada. Mas porque continuou sendo filho, mesmo sem valer nada. Concorda comigo que não valia nada? Para mim não valia nada. Imagina o que o pai não sofria com ele lá antes dele sair de casa. O pai devia sofrer, porque ele não respeitava o pai. Quando ele pediu a herança, ele disse, em outras palavras, ele disse, pai, você está demorando muito a morrer, me dá logo o que é meu. Ou seja, pô, por que você não morre logo? Foi embora. Ele estava perdido. Ele estava nas trevas. Mas ele nunca deixou de ser filho. E Jesus conta 3 parábolas a seguir. Ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo. Meu Deus, eu não ia tocar nesse assunto. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que tem um membro da sua família desgarrado, afastado, fazendo um monte de coisa que não era para fazer. Aleluia. Ele pode estar no mundo e nas trevas, mas ele nunca deixou de ser filho. Lembra da dracma? Uma moeda de prata, que tinha um valor, me parece, de 5 dias de trabalho. Um trabalhador, 5 dias, uma moeda de prata. A moeda estava perdida. Estava perdida dentro de casa. Devia estar com teia de aranha, com poeira. Devia estar... Estava abandonado em algum lugar, a mulher não sabia aonde ela estava, aleluia. Ela estava perdida, mas ela nunca perdeu o valor, porque prata é prata. Eu queria ter hoje uma moeda de prata. Prata é prata. Ei, se você, quem sabe, está perdido, seja onde for, seja fora
ou seja dentro, você é uma moeda de prata e você nunca perdeu o valor. E deixa eu profetizar na tua vida, papai vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Ele vai encontrar o teu marido, ele vai encontrar a tua esposa, ele vai encontrar o teu filho. Porque prata é prata, nunca perde valor. Aleluia. Eu preciso terminar. Uma família saudável escolhe o caminho certo. Mateus 7, 13 e 14. Escolher. Escolhas. Meu Deus. Eu escolho sair daqui e para colar com a minha família. O jovem escolhe se casar com aquele jovem. A jovem escolhe casar com aquele jovem. Enfim, escolhas. Jesus falou, entrem pela porta estreita. Ele está dizendo assim, cuidado com as facilidades, cuidado com os atalhos. Entrem pela porta estreita. Jesus ensina que existem dois caminhos. O caminho largo é fácil. Eu aprendo que ele não obriga ninguém a nada. Jesus não agarra a tua mão e te arrasta para o caminho estreito. Ele coloca a opção, quem escolhe é você. É você, sou eu quem escolho o que fazer com a minha vida. Eu escolho. Aleluia. O caminho largo é fácil. O caminho estreito exige decisão, resiliência, força de vontade. O caminho largo, sabe, é como um barco num rio que segue a correnteza. Não precisa nem remar, vamos embora. Vamos embora. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pastor, mas é possível crente fazer assim? E como? Tem um montão aí. Deixa a vida me levar. Agora, entrar na porta estreita, no caminho apertado, é remar rio acima. Sabe por quê? Porque nem sempre a correnteza nos leva para um lugar bom. A correnteza não leva a gente para onde a gente quer. Tem um hino na harpa que eu gosto muito. É o 467. Solta o cabo da nau. Solte o cabo da nau. Toma os remos nas mãos. Faz o quê? E navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Estou vendo que o povo aqui gosta do hino da harpa. Amados, se for para deixar a maré levar, não precisa de remo. Sabe, eu penso que o crente, às vezes, ele tem que se irar com as condições, com as situações. Ele tem que se irar, tem que sentir raiva. Não aceito isto. Algumas vezes eu falei para minhas filhas, olha só, está assim, mas eu não aceito. Eu não aceito. Não está certo. Quer seguir por esse caminho? Tudo bem. Eu vou continuar no caminho estreito. Eu não sei vocês, mas eu aceitei Jesus tão somente para ser salvo, para ir para o céu. Se nada mais acontecer, para mim isso já é o bastante. Eu não sei vocês. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza absoluta, eu não vou gostar do inferno. Eu não vou gostar do inferno, não vou. Eu sei que o céu é muito legal, eu sei que o céu é bacana, é um paraíso, mas seja o céu como for, é melhor do que o inferno. Eu não vou para lá.
O que tem que fazer? Tem que fechar a boca, eu fecho a boca. O que tem que fazer? Tem que engolir sapo? Eu engulo o sapo. Tem que engolir rolo de arame? Eu engulo o rolo de arame. O que tem que fazer? Tem que amar. O inimigo eu amo. Tem que perdoar, eu perdoo. Eu não vou para o inferno. Que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Caminho largo, falta de perdão, orgulho, indiferença, egoísmo, agressões verbais, falta de compromisso. Caminho estreito, viu? Caminho largo, obras da carne. Percebeu? Percebeu? Obras da carne. Caminho estreito, perdão, reconciliação, diálogo, renúncia, amor sacrificial, fidelidade. Construir uma família saudável exige escolhas diárias. E eu estou pulando aqui, estou indo para o final. Aleluia. Glória a Deus. O perigo de ouvir e não praticar. Essa geração que a gente está vivendo. As igrejas estão cheias. Algumas igrejas estão abarrotadas de pessoas doentes, de famílias destruídas. E a palavra está sendo pregada todos os dias. Todos os dias. É tempo de despertamento. Mateus 7, 26 e 27. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O problema do homem insensato não era a falta de conhecimento, eu já falei isso aqui. Ele ouviu. Os dois ouviram. Ouviram a revelação, ouviram o mandamento, ouviram acerca da vontade de Deus. Os dois tiveram conhecimento. Gente, é a era do conhecimento. Eu nem gosto de rede social por causa disso. Você entra lá nas redes sociais, olha, tem tanto sábio lá. Todo mundo sabe tudo. É todo mundo dando conselho. E olha, todo mundo é conselheiro, todo mundo é psicólogo, todo mundo é tudo, é cada conselho. E olha como que a sociedade está. Cada vez pior. Porque sabe o correto, conhece a verdade, mas não pratica. Aprendeu, mas não faz uso. Meu Deus. Levanta a sua mão assim, bota a sua mão assim. Eu, em nome de Jesus, eu declaro que na sua vida será diferente. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo vai te impactar, que o Espírito Santo vai tirar o bloqueio, o Espírito Santo vai transformar o teu coração, e que a verdade, a palavra vai mexer com você, vai fazer o seu coração arder, vai te incomodar, você vai perder o sono à noite, porque a verdade vai te incomodar. Diga amém. Pastor, insônia? Sim, se for para o bem, sim. Aleluia. Muitas famílias conhecem a Bíblia, conhecem versículos, frequentam cultos, mas não colocam os ensinamentos de Cristo em prática dentro de casa. Uma vez o pastor falou assim, o irmão disse, pastor, eu aprendi muito com o senhor aqui na igreja, aprendi muito, mas olha só, eu estou embora, eu estou indo embora, pastor, por causa disso, por causa daquilo. E o pastor disse para ele assim, eu acho que você não aprendeu muita coisa não, porque pelo que o que você está fazendo, você deve ter ouvido bastante coisa, mas aprender acho que você não aprendeu não. Aleluia.
não basta ouvir sobre amor, sobre perdão, sobre respeito, sobre compaixão. É preciso viver esses valores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristianismo não é simplesmente aos domingos colocar a melhor roupa, o melhor sapato, um perfume cheiroso e vir todo arrumadinho para a igreja. Aleluia, cristianismo não é isso. Cristianismo é estilo de vida, estilo de vida. Cristianismo confronta, cristianismo liberta, cristianismo te faz viver diferente, transforma a tua vida. O cristianismo tem que mudar. A pastora falou aqui, é todo dia. É todos os dias. O Espírito Santo não desiste da gente. Muito paciente o Espírito Santo. Fala algo que não era para ser dito, o Espírito Santo. Irmão, você é crente. Você é cristão falando isso. Você é crente assistindo essa série. Meu Deus. Meu Deus. A pessoa maratona uma série a noite inteira. Maratona uma série. Aí vem para o culto no dia de domingo e está reclamando, dizendo: hoje eu não gostei do culto, eu não senti nada. Sabe por que não sentiu nada? Sabe por que não sentiu nada? Porque o vaso está cheio de rachaduras. O azeite vem e desce. O azeite vem e enche. Mas quando sai ali fora, não tem mais nada. Não retém a graça que recebe. Não retém a unção que recebe. Não tem mais graça de vir prestar o culto. Não tem mais vontade de estar na igreja. E eu termino aqui. É preciso viver esses valores. A fé que transforma a família é a fé praticada. Na verdade, a fé verdadeira é a fé que se coloca em prática. Amém? Porque a Bíblia diz que até o diabo crê. O diabo crê que chega e estremece. Mas ele pratica? Ele pratica? A fé que salva é a fé que dá testemunho, é a fé que vive. Conclusão. Jesus nos ensina que a família saudável é construída quando evita julgamento e pratica a graça, desenvolve uma vida de oração, trata os outros com respeito, escolhe diariamente o caminho estreito e constrói sua casa sobre a rocha que é Cristo. A tempestade pode chegar, os ventos podem soprar, as lutas podem surgir, mas quando a família está edificada sobre Jesus, ela não desaba, porque a força de uma família não está na ausência de problemas, mas na presença de Cristo como fundamento de tudo. Fique de pé, por favor. Eu declaro vida chegando para a tua família. Eu declaro você sendo portador de vida. Eu declaro você sendo portador da verdade. Hoje Deus nos convida a examinar os fundamentos da nossa casa. Há críticas que precisam ser substituídas pela graça. O que você acha? Há relacionamentos que precisam ser reconciliados. Há falta de oração dentro do lar. Há áreas que precisam ser colocadas sobre a rocha. Que cada família aqui presente, e eu falo isso de coração, que cada família aqui presente possa dizer, ainda que profeticamente, mas possa dizer:
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nossos lares sejam conhecidos pela cumplicidade, pelo companheirismo, pelo respeito e pela presença de Deus. Não tem luxo, mas tem a presença. Não tem um televisor em cada cômodo, mas tem a graça de Deus dentro daquela casa. Não tem computadores de última geração, não tem iPhone, não tem quase nada, mas tem a glória de Deus dentro daquela casa. Quando se entra nela, sente-se a presença de Jesus. Põe a mão no seu coração, por favor. Que a minha casa não seja tal para com Deus. Fale com o Senhor agora. Estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo eu e a minha casa. Se eu obedecer, Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Ouça! Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Eu creio! Eu creio! Eu creio! Por quê? Porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Volte a sonhar em nome de Jesus. Volte a crer. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra a minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. Deus está comigo. Querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa, Satanás tem que ir embora. Demônios têm que ir embora. Anjos armados não saem daqui. Deus Já deu ordem aos anjos, ao povo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acusar. Deus é contigo, não desista. Deus é fiel. Adore. Aleluia. Podemos continuar? Podemos? Aleluia. Adore. Essa canção é profética. Estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer e praticar, serei salvo eu e a minha casa. Se eu fizer o quê? Se eu obedecer, Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. 1000 gerações, 1000. Ainda Que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa, às vezes isto é uma verdade, a nossa casa às vezes não merece. Se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Agora você vai profetizar isso, olha. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Eu creio, vai acontecer, porque Deus é fiel. quem estiver
ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra a minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter. Sai em nome de Jesus. Batalhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao corpo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel. Esse lado aqui, essa coluna aqui, vocês estão me vendo? Estão me vendo? Por favor, só vocês aqui, sentem, só vocês. E eu estou terminando, já estou terminando. Sente, eu vou liberar uma palavra profética aqui para você. Meu Deus, tem uma unção profética sobre mim nesta noite. Eu vou profetizar para você. E quando eu terminar, quando dizer amém, você vai dar um salto. Você vai dar um salto no seu lugar. Vai levantar a sua mão e vai glorificar o nome do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, eu declaro que a partir de hoje, a tua fraqueza dará lugar à força. Eu declaro que a partir de hoje, você está recebendo graça e sabedoria para ser profeta dentro da tua casa, para levar a vida e a verdade para dentro da tua família. E o que você nunca foi, o que você nunca fez, você vai ter graça para fazer, em nome de Jesus. Amém. Dá um salto e glorifica. Dá um salto. Ainda que minha casa não mereça os seus cuidados, ainda que se eu clamar, Deus me responderá E abrirá para nós as comportas do Amém. céu. Agora aqui, olha, essas duas colunas aqui, sentem-se. Eita, Jesus. Glória. Jesus. Aleluia. Jesus. Quando eu disser amém, você vai dar um salto. E você vai dar um grito de júbilo. Aquele que opera sinais, prodígios e maravilhas. Eu declaro aqui, aquilo que hoje, até hoje você viu como perda, Deus está revertendo. Eu declaro que aquilo que você perdeu, em nome de Jesus, Ele vai trazer de volta. Eu declaro sentimentos voltando. Eu declaro fé sendo renovada. Eu declaro a unção vindo sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro novidade de vida em nome de Jesus. Amém. Dá um salto, dá um salto. Ele responderá. Abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partir vai voltar. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar.
inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao povo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é Você pode aplaudir o Senhor! Você pode aplaudir o Senhor! Aplaude ao Senhor! Deus é fiel! Oh, aleluia! Aplaude ao Senhor, igreja! Aplaude ao Senhor, igreja! Aplaude ao Senhor! Andalava, cida, canta, lava, cheia! Oh! Oh! O Senhor está aqui! Ei! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Eu quero chamar o Ministério de Família aqui em cima. Todo o Ministério de Família aqui em cima. Todo o Ministério de Família. O nosso próximo culto é quinta-feira, às 19h30. O nosso próximo culto é quinta-feira, às 19h30. Aleluia! Pastor Marco Antônio, por gentileza, Pastor Marco Antônio. Já vamos encerrar. Pastor Ivanildo recebe da mão do Evandro esse pequeno presente do Ministério de Família. Temos cantina funcionando? Temos uma cantina funcionando. Por gentileza. Temos salgados assados na cantina por apenas R$8. Por gentileza, passa na cantina. Aleluia. Eu vou pedir mais uma salva de palmas para o Senhor. O Senhor está nessa casa. O Espírito Santo de Deus está movendo neste lugar. O Espírito Santo de Deus é sobre nós. O Espírito Santo de Deus é sobre nós. É sobre a sua igreja. Aleluia. 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 Atenção, os filhos que estão aqui, Gabriel, Samuel, os filhos do Samuel também vem para cá, Isaac, todos os filhos, Ministério de Família, culto da família. Tiago, traz suas filhas para cá e Sabrina também. Aleluia. Aleluia. Roberto, seus filhos estão aí? Tiago, suas filhas estão aqui? Querido, a graça de Deus seja sobre todos nós. Abraça aí a sua família também nessa hora. Agarra ela e diz: olha, essa casa aqui é do Senhor. Essa casa aqui é do Senhor. Aqui é propriedade de Deus. Aqui está a bênção do Senhor. Minha casa pertence ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus soberano, Deus eterno, nós te glorificamos, pois tu és o Deus do impossível, Deus.
Tu és o Deus do sobrenatural. Tu és o Deus que é a nossa rocha, Senhor. Deus, como teu servo, Senhor, filho seu, um dia ergueu um altar, Senhor, e ali colocou uma pedra, e essa pedra chamada de ajuda, ele pôde dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pois tu és, Senhor, a nossa rocha inabalável, Senhor. Estão te apresentando, Deus, todos os lares, famílias aqui representadas, minha casa também, Senhor, a casa dos irmãos que estão aqui à frente, Senhor, compondo o ministério de família. Deus, nós só temos segurança em um lugar, e esse lugar é na tua presença, Senhor. A tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. A tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, Senhor. Tu és a nossa fonte de segurança, a nossa paz, Deus, a nossa alegria. Senhor, tu és aquele que nos guarda nesse mundo, para que o maligno não nos toque, Senhor Deus. A tua palavra diz que aquele que tem a Jesus como Salvador, o maligno não pode lhe tocar. Todos os lares aqui, Senhor, Deus, nós também, Deus, como uma palavra profética declaramos, mesmo aqueles que hoje estão aqui, que não se decidiram, nós queremos declarar que essa vida pertence ao Senhor, Pai. Deus, em que em seu coração nessa noite haja libertação, que em seu coração hoje, em sua mente, haja mudança, Senhor, em nome de Jesus. Pai, para que ele possa andar na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial, Senhor, por esse tempo tão especial. A tua presença é um lugar especial para todos nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus, tu és o nosso refúgio e fortaleza todos os dias, o socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Deus, tu és a nossa rocha, o rochedo inabalável, Senhor Deus. Deus, e nós entregamos tudo em tuas mãos, entregamos essa casa, as vidas que ouviram a palavra nessa noite. Deus, a vida do pastor Ivanildo, a vida da sua esposa, nós entregamos tudo em tuas mãos, Senhor. E que essa palavra, Senhor, produza a 100 por 1, Deus, em nome de Jesus. E que todos os presentes possam dizer amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Pode dizer comigo, irmãos: a minha casa pertence ao Senhor.